2012 se apresenta como um ano cheio de incertezas na economia global, mas também oferecendo algumas oportunidades de rentabilidade em negócios. Sobre isso, eu converso agora com André Massaro, que é consultor financeiro, educador em finanças da Moneyfit. Qual é a boa deste ano, André? Não sei, estou tentando descobrir também, né? 2012, alguns dizem que vai ser o ano do fim do mundo, né? Mas para outros talvez seja o começo. Então, assim, é importante estar sempre atento, sempre de olho. É um ano difícil, tem tudo para ser um ano difícil. A gente já imaginava que ia ser um ano de bastante incerteza. Quer dizer, o mundo ainda está em crise. O Brasil está passando por uma situação peculiar. Nós estamos vivendo uma espécie de ilha da fantasia no momento. Mas assim, é sempre importante a gente lembrar que as grandes oportunidades surgem nas grandes crises. Então, mais do que nunca, é um momento de atenção e um momento de acompanhar e ver, e uma grande oportunidade pode surgir. Eu sei qual é, mas eu não vou contar, né? Tá bom, olha, uma dica só, os juros básicos estão sendo reduzidos e é capaz que cheguem a um dígito este ano. Sim. Isso reduz a atratividade da renda fixa e, portanto, o dinheiro acaba migrando ou para a renda variável, a bolsa, ou para a poupança. O que você aconselha diante deste cenário? A taxa brasileira, ela ainda é alta. Ela é a taxa real mais alta do mundo. A gente consegue rentabilidades aqui em renda fixa que não se consegue em lugar algum. Então, por exemplo, a gente está ainda um pouco acima aí nos 2 dígitos, entre 10,5, vamos ficar oscilando nessa faixa. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, você pega num país desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai aplicar num CDB, que lá é só CD, né? Você vai conseguir uma taxa ao redor de 0,5% ao ano. Para um país que tem uma inflação em torno de 3,5% ao ano, quer dizer, quem aplica em renda fixa lá está perdendo o seu dinheiro a 3% ao ano. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde se consegue ter rentabilidade real na renda fixa. Então, o investidor ele deve aproveitar isso enquanto dá, porque a tendência é que em algum momento não dê mais. A tendência de longo prazo das taxas de juros brasileiras é uma tendência de queda. Então, assim, é inevitável que em algum momento do futuro o investidor brasileiro comece a ver a bolsa de valores com mais carinho. Ele começa a diminuir sua resistência em relação à bolsa e vai passar a ter um perfil de investidor mais parecido com aquele dos países de primeiro mundo, que investem primariamente na bolsa. E a poupança, tudo bem, a poupança tem lá a sua taxa de juros, é garantida, etc e tal, mas se a taxa de juros brasileira continuar caindo, é inevitável que se tenha que mexer nas regras da poupança. Quer dizer, nós não podemos, por exemplo, ter uma taxa de juros de 5% ao ano com a taxa da poupança a 6%. Senão todo o dinheiro do mundo vai para a poupança brasileira. Isso é uma impossibilidade. Obviamente, assim, os políticos evitam tocar nesse assunto. Tem uma questão aí social, etc. Né? Quer dizer, o povo faz muito a imagem da poupança como uma coisa extremamente segura. Mas assim, em algum momento vai acontecer. Eu diria que mexer nas regras da poupança é uma questão de quando e não de ser. Quer dizer, pode não ser agora, pode não ser tão cedo, mas em algum momento, para que as taxas de juros brasileiras elas se equiparem ao que é praticado no primeiro mundo, as regras da poupança vão ter que ser revistas. Quando isso acontecer, você acha que a atratividade da bolsa vai aumentar consideravelmente? Com certeza, com certeza. Quer dizer, as taxas de juros brasileiras, se elas se equipararem ao que está no primeiro mundo e a poupança mexida por conta disso, dificilmente alguém vai conseguir ter rentabilidade real acima da inflação na renda fixa, aplicando em títulos públicos, em certificados de banco, que é a realidade que a gente tem nas economias desenvolvidas. Hoje, por exemplo, no Brasil, quando se fala em investidor agressivo, a gente está falando assim de alguém que investe 20%, 25% em renda variável. Para um americano, ter 60%, 70%, 80% na bolsa é a coisa mais comum do mundo. Então, assim, eu não ficarei surpreso se nos próximos anos o investidor brasileiro tiver um padrão parecido com esse também. E para encerrar, quais os setores na bolsa você apostaria em 2012?
A Bolsa Brasileira ela ainda está muito concentrada naqueles setores de sempre, né? Então é commodities, banco, siderurgia, etc. e tal, que são os setores que estão por trás desse aquecimento da economia brasileira dos últimos anos. Eu continuaria neles por enquanto, né? Até porque também não tem muita coisa fora desse setor. Mas é importante acompanhar cada vez mais, né, as empresas que estão abrindo capital, empresas de segmentos diferentes, para fazer uma diversificação. Ok, André Massaro, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Ok. Da BMF Bovespa São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.